Ora, viva, muitíssimo boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje dia 28 de setembro de 2023. Permita-me saudar-se que acompanha-nos a partir do Facebook, F Performance Live e também do YouTube, FTV Live. E sem deixar de lado quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TMT na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa Linha da Frente. Para hoje, trazemos um tema interessante e pertinente. Vamos falar da participação da juventude na campanha eleitoral. Mas antes, vamos à apresentação do nosso painel da noite. Tenho cá comigo o Xisupa, quem desde já saúdo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a si, boa noite a todos os telespectadores. A dizer que é um prazer estar sempre nesta casa, na linha da frente. É uma honra ter que representar a juventude, não só a nível nacional, a nível internacional, local. Isso tem sido um privilégio. Dizer que também é um tema bastante interessante, porque já sabemos que estamos no período, no terceiro dia da campanha eleitoral, e há que fazer a recapitulação de algumas coisas e também deixarmos ficar aquilo que são as considerações de como deve ser exatamente feita uma boa campanha eleitoral. Exato. Pode apresentar o seu ponto prévio. Bom, eu acredito que como terceiro dia nós temos visto, né, na sociedade, os candidatos, cabeças de lista estão a fazer as suas campanhas. Para mim, eu acho que até agora está a ir como devia ser. Gostaria eu que a campanha eleitoral continuasse assim como foi estabelecido pelas entidades competentes, e não muito a dizer sobre aspectos negativos, e que também a juventude pudesse participar massivamente, por conta amanhã não voltar a reclamar daquilo que são os seus resultados, né? Exato. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Xisupa. Não sei se o Banique. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos companheiros aqui e aos companheiros aí na plateia, boa noite também, boa noite ao telespectador. Muito obrigado também a todos que me têm construído dia após dia, porque as pessoas que me têm construído dia após dia são aqueles que têm interagido dia após dia comigo, têm entrado via Facebook, WhatsApp e as demais coisas, têm me chamado a atenção numa e noutra coisa, têm ajudado a construir este caráter que eu tenho apresentado dia após dia. Exato. Pode apresentar também o seu ponto prévio. O único coisa que eu tenho de ponto prévio aqui é mesmo agradecer a este tempo que se avizinha. Eu tenho chamado este tempo aqui do X da questão. Exato. Nós estamos no tempo X da questão, onde temos de calcular com juízo. Temos de ter o verdadeiro juízo. Aquela coisa de sermos dito pessoas da Zona Sul porque isto, pessoas da Zona Norte porque aquilo. Agora nós estamos verdadeiramente na hora de fazermos aquilo que durante todo este tempo nós sempre almejamos e sempre sonhamos com algo um bocadinho diferente. Então está na hora agora de fazer a diferença que está em cada um de nós. Eu acredito que o povo já sabe o que quer. Aparece falando de X, aparece falando de Y. O povo, na mais pura verdade, já sabe o que quer. Então, o resto destas coisas é aquela pequena aparição, onde é um tempo mesmo de festejo, visto que antes do casamento tem a apresentação e o lobolo. Exato. Sim, nós estamos neste tempo da apresentação e do lobolo. E acredito que até dia 11 vamos ao casamento e temos um casamento coletivo. Muitíssimo obrigado, Manique. Edson Massongani, não é? Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Desejar uma boa noite aos telespectadores aí em casa e agradecer à FTV pela oportunidade que me deu de cá estar para debater este assunto que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, e saudar a todos os colegas de painel. Pode também deixar o seu ponto prévio. Não tenho muito a dizer no que concerne ao ponto prévio, porém dizer a todos que é uma fase que devemos fazer um bom estudo para podermos fazer a escolha certa.
quero eu acreditar que a camada juvenil sabe qual é o partido que deve estar em frente para dirigir esta nação. E parabenizar a todos os partidos que têm feito de uma maneira mais bonita e saudável. Cada partido tem dado o seu esforço para poder vencer as eleições e que o partido que estiver em frente é este que nós vamos abraçar, porque todos nós somos moçambicanos e devemos ser um só para ver o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Edson. Vamos à plateia. Alguém pediu a palavra. Boa noite. Seja bem-vindo. Sim, boa noite. Em primeiro lugar, saudar os colegas aqui presentes. E não tenho muita coisa a falar, eu tenho só um ponto aí. O meu ponto prévio é sobre o contencioso de ontem. Há um grupo de estudantes de número 150 que foram impedidos ontem a marchar à direção ao Secretariado de Estado e de Ensino Profissional. Esses jovens meteram um comunicado há uma semana ao Conselho Municipal que iam marchar ontem, quarta-feira, e o ponto de partida seria a partir do Hospital Central até no gabinete do Secretário de Estado de Ensino Profissional. E a preocupação eles queriam entender para o próprio secretário e sobre emissão de certificado. Esses jovens, alguns concluíram ensino básico a 2018, 2019, até agora ainda não tem certificados. E ontem foram surpreendidos o responsável que estava à frente da Marcha Pacífica, foi ligado com a própria PRM, a dizer que esteja ontem, esteja a demorar, porque nós estamos aqui para vos proteger. Quase sem saber que era uma armadilha. E o jovem disse que é para calma, porque ainda estão a chegar alguns colegas. E esse foi ao local, quando chegou ao local, os colegas também estiveram lá, o número era esse de 150, e a polícia muda da posição e pergunta autorização da marcha. Ele disse que nós já está aqui o documento, nós metemos comunicado ao Conselho Municipal, mas o que nós estamos a admirar é que o próprio Polícia Municipal não está aqui, estamos a ver a PRM. Eu disse que não, a marcha não vai ser realizada porque esse horário e a marcha tem que ser no final de semana, tem que ser num sábado. E quando é meio de semana, a marcha tem que ser a partir das 15h30 ou 16 horas. Exato. Muitíssimo obrigado, Ilustre. Vamos gerir o nosso tempo. Mas já vamos ao debate. Começo já consigo, Chisupa. Moçambique está neste exato momento a testemunhar a campanha eleitoral que iniciou no último dia 26 de setembro. Como jovem, que significado tem para si este momento? Bom, obrigado. Esta pergunta é bastante relevante e interessante, porque, primeiro, eu como jovem sinto-me comprometido com o país, não é? Eu me sinto que faço parte e devo fazer parte de tomada de decisão. Então, eu tenho acompanhado nos últimos dias, a maior parte dos jovens tem reclamado muito. E a única coisa que eu digo sempre é que um jovem tem que fazer parte de 4 esferas, no mínimo. E quais têm sido as reclamações dos jovens? Primeiro, porque eles não têm sido incluídos nas tomadas de decisão, né? Na tomada de decisão. Portanto, são excluídos. Exatamente, obviamente, né? Mas, pelo que eu percebo, eu sempre digo que os jovens devem fazer no mínimo parte de 4 esferas. Primeiro é a esfera religiosa. Segundo, tem que fazer parte de uma esfera econômica. Você tem que estudar para perceber as coisas. Exato. E terceiro, tem que fazer parte de uma esfera social. Tem que compreender como a sociedade é composta. E por fim, tu tens que fazer parte de uma esfera política, que vai lhe permitir compreender como que as coisas são administradas e como que as coisas são dirigidas. Porque não adianta você reclamar de uma coisa se não está inserido nessa esfera. Então,
este é um momento em que o jovem tem a oportunidade de fazer parte da esfera política. Como? Fazendo parte daquilo que é as suas escolhas, daquilo que é a sua vontade, expressar realmente aquilo que é a sua vontade. Então, este momento de campanha é momento de festa. Sobretudo, é aqui onde, na verdade, a campanha não é realizada neste momento. A campanha já foi realizada ao longo desses todos 5 anos. Ok. E agora é só o momento, se calhar pedir desculpas, se calhar ainda convencer o eleitorado a tomar a decisão certa. Portanto, é um momento de última carta. Exatamente, momento de última carta. Então, eu me sinto bastante entusiasmado, me sinto alegre e empolgado por ver que aquela expectativa que nós tínhamos que a campanha eleitoral podia ser marcado com momentos de violência, isso não está a acontecer. Muito bem pouco até percebemos que há certas pessoas de determinado partido político estão a renunciar, fazendo parte de outro grupo. Então significa que exatamente está-se a fazer uma boa campanha de forma civilizada, está-se a convencer pessoas de forma civilizada a fim de fazer parte de uma escolha certa. Então, eu me sinto feliz e agradeço bastante ao povo moçambicano por estar consciencializado e tomar esse rumo. Exato. Muitíssimo obrigado. Inocêncio, faço-lhe a mesma questão. Que significado tem para si este momento da campanha eleitoral que Moçambique está a presenciar? Este é um momento ímpar. É um momento de festa, como eu já vinha dizendo. Tomando as palavras do meu colega aqui, estamos num tempo de nos alegrarmos. Estamos num tempo de festa. Vimos alguma troca de palavras, de pancadarias, isto, aquilo, mas eu acredito que são coisas que não irão avante. Não irão avante, por quê? Porque a maior parte das pessoas estão consciencializadas do que devem fazer. Estão consciencializadas que devem mudar a sua mentalidade, a sua forma de ser e de estar. Visto que no que tem a ver com o campo acadêmico, a cada 5 anos, o país vem recebendo jovens diferentes, com uma visão diferente. Vejo que as campanhas nos dias de hoje já não têm as mesmas enchentes. Não porque as pessoas não estão nas campanhas. Ok. É porque há novas formas de fazer essa campanha. Usando as redes sociais, os mídias. Eu tenho dito, na maior parte das vezes, aí estou a escrever algumas coisas que dentro de pouco tempo poderão sair, onde a revolução é feita através de palavras. E nós estamos nesta revolução feita através de palavras. Vem saindo figuras incontornáveis de certos partidos para outros e um vice-versa. Por quê? Porque estão a ser convencidos com uma nova forma de fazer política. Então eu acredito que campanha é isso, não é somente sairmos às ruas, enchermos de panfletos, sujarmos a cidade, isto, aquilo, não. Durante todos esses 5 anos, todos nós somos chamados a fazer política, a fazer campanha, a pertencer a um partido, à sociedade civil. Agora o que vai acontecer é que os membros da sociedade civil, os membros dos partidos, isto, aquilo, haverá uma misticidade de coisas. Por quê? Porque agora tu tens de pertencer a um grupo para poder concorrer. Exato. Então, pertencendo a um grupo para poder concorrer. Por quê? Porque o jovem acredita que concorrendo pode criar essas aberturas de uma boa governação. Então, é esta coisa que nós estamos a lutar. Nós já não queremos estar em guerras. Já não queremos estar em guerras físicas ou guerras usando armas, sejam elas armas biológicas ou destruição maciça. Não. Agora a guerra é no campo ideológico. E a maior parte de nós jovens já temos isto na consciência, que a nova forma de guerrilhar é estar à frente ou daqueles que nos governam ou daqueles que acreditamos nós, que nos têm governado mal. Então, nós temos de criar estratégias que nos coloquem à frente destas pessoas, não entregar todas as cartas. Agora que a campanha começou, um vai dizendo isto, vai dizendo aquilo, mas dentro, cada um tem o seu as. Então,
No meu ponto de vista, acredito eu que a campanha está boa e para chamar a todos os que fazem parte das campanhas eleitorais dos partidos ou de algum grupo cívico a pautarem por um tempo de festa mesmo, e olharem para isto como dia 31 de dezembro. Exato. Um daqueles dias onde ninguém quer sair ferido. Exato. Sim. Muito obrigado, Inocêncio. Edson, qual é o significado que tem para si este momento? Este momento é um tempo de alegria para todos os moçambicanos. Primeiro porque é um momento em que o nosso país, os nossos governantes, dão-nos a oportunidade de fazermos a nossa escolha. A escolha certa, onde eu escolho, onde eu me sinto mais à vontade. E é neste momento que eu percebo que todos nós devemos ter a capacidade de abrir o espaço para os outros. Os moçambicanos têm ou não participado neste processo da campanha eleitoral? Identificam-se com a campanha ou não? Eu vou olhar mais para os jovens. Eu tenho percebido que este ano, olhando para os anos passados, não temos tido uma entrega total da camada juvenil no que concerne às campanhas. Mas eu consigo perceber também que o jovem está ciente do momento em que o país se encontra, deste fator campanha, está ciente daquilo que vai fazer. Então, eu queria apelar aos que se encontram, aos cabeças de lista ou aos que estão em frente a essas campanhas, que sejam mais inclusivos e abrirem as portas para todos os jovens. Porque os jovens têm vontade, os jovens é neste momento que devem dar a oportunidade aos jovens de lhes ajudar a servir esta nação. Exato. Sim. Como jovem, o que gostava que mudasse nos próximos 5 anos? Se tivesse uma oportunidade de sentar com qualquer cabeça de lista, qual seria a sua mensagem, as suas dicas para o próprio município? Simplesmente apoiar ao cidadão moçambicano, dar oportunidades. Temos muitos jovens que têm vontade de fazer, mas ainda não têm esta oportunidade. Vamos dar oportunidade, vamos ser mais inclusivos, né? Abrindo espaços para os jovens nas comunidades, principalmente nas zonas rurais. Exato, muitíssimo obrigado, Edson. A quem queira interagir na plateia. Exato. Não havendo, volto aqui. Exato, boa noite. Sim, mais uma vez, boa noite. Indo à questão de participação da juventude, sim, eu vou concordar com o irmão aí, no seu nome. Xisupa. 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 Assim, a juventude, sim, está lá integrada nessa campanha eleitoral. E sabemos que nos últimos anos a juventude está mais atualizada no sistema político nacional, estão lá integrados em alguns partidos nacionais. Nós sabemos que no arranque da campanha eleitoral houve alguma preocupação, né, em alguns municípios, mas isso aí não é relevante, porque sabemos que a campanha eleitoral está a decorrer tranquilamente. E então, dizer que o que é a juventude, se for a pergunta que foi colocada do colega aqui, se for jovem, o que gostaria de mudar? E nós, a juventude, já sabemos o que nós queremos mudar. É por isso que o irmão Inocêncio, o irmão disse que a campanha eleitoral já foi feita. Assim, quando você é nomeado como presidente do município,
tem opositor na Assembleia Municipal, que é a oposição. A oposição faz o seu trabalho. E a população está a rever tudo que a oposição está executando na Assembleia Municipal. E tem um governo municipal que é exportado com um partido. E que a juventude também está a rever o que o IDIL está a fazer. Agora é o momento de cada pessoa prestar conta dos 5 anos. E dar a perceber à juventude que qual a posição pode continuar com 5 anos, mais 5 anos apostando naquele candidato, ou pode a juventude trocar de candidato, porque o que quer a juventude é melhoria. Alguns dizem que a juventude quer muito lá o poder, que não. A juventude não quer poder. A juventude quer que as coisas mudem. A forma de governação mude, haver via de acesso. Aquilo que a sociedade sempre luta para acontecer. É aquilo que a juventude quer. Muito obrigado. Muito obrigado, ilustre. Xisupa, a juventude vinha cantando que quer a mudança. Chegou a hora. De que forma a juventude pode fazer esta mudança? Bom, eu acredito que a única forma de fazer uma mudança é apoiar, não é? Certas decisões. É claro que nós já sabemos o que queremos, né, como jovens. O que acontece é que eu consigo perceber uma coisa que há na juventude, é que quando há um momento de reclamar, estamos lá. Mas quando é o momento de fazermos um trabalho, não estão lá, ok? Então, de que adianta uma pessoa reclamar se não é participativo? Ok. O nosso maior problema é não sermos participativos. Porque se eu participo num processo, é claro que eu posso protestar os resultados ou então posso voltar a apoiar os mesmos resultados. Exato. Dependendo da minha entrega no processo. Então, eu que tenho visto com muita tristeza, por vezes nós jovens temos reclamado muito, mas quando é a hora de fazer, não estamos lá. E só conseguimos criticar as outras pessoas. Que sejam críticas construtivas. Não, são críticas destrutivas. Mas o que eu quero frisar é que nós somos a garantia do futuro. Este país está nas nossas mãos. Não está nas mãos de uma outra pessoa. Há uma vez que eu estava a conversar com alguém e disse, olha, eu penso que talvez poderíamos pedir desculpa aos portugueses para voltar a governar o país. Será? Não. Existem aspectos positivos e também existem aspectos negativos que aconteceram. Não é? Então, nós temos que procurar olhar o que está bom, melhorar, e o que está mal, consertarmos para ficar bom. Então, é através deste sufrágio universal que nós podemos exercer o direito de votar, ou de ser votados, para amanhã nós podermos contribuir ainda nas tomadas de decisões, dentre outros aspectos importantes no que diz respeito à governação de um determinado país. E a juventude tem votado ou não? A juventude agora tem votado, sim. Eu pude observar alguns dados eleitorais, percebi que até certo ponto conseguiu-se quase alcançar a meta que tinha sido estabelecida. O problema até não é exatamente participar nas campanhas. O problema é o fim de escolher, Exato. de votar. Este é o assunto mais importante aqui. Porque participar na campanha não é votar, não é? Não é escolher. O que é o aspecto mais importante aqui é exatamente votar. Exato, muitíssimo obrigado, Xisupa. Inocêncio, como é que a juventude pode identificar promessas verdadeiras? Porque há quem diz que nesta época da campanha há quem pode prometer o que não vai fazer. E na sua opinião, qual é a sua dica que dá aos jovens e à população em geral para poder identificar que isto aqui é verdadeiro e isto aqui é promessa falsa? Os primeiros dois aspectos os primeiros aspectos que vou apresentar eu aqui é partido e o cabeça de lista. Aqui estamos a falar de duas coisas que podem entrar em contradição. Então, estas duas coisas devem estar alinhadas. Ok. Essas duas coisas estando alinhadas, as promessas, elas serão feitas.
quando as duas coisas estão alinhadas. Mas quando o partido é separado do cabeça de lista, as coisas começam a se tornar difíceis. Dentro de certos ou de muitos partidos, há uma divergência. Porque o partido não está bem, mas o cabeça de lista está. Encontramos outra coisa onde o partido está bom, mas o cabeça de lista já não. Então, aí, por mais que o cabeça queira cumprir como este novo coisa, esta nova forma de eleger, nós não elegemos diretamente ao cabeça de lista, mas sim ao partido. Exato, exato. Temos de começar a olhar para esses dois aspectos. Porque se olhamos para uma parte só, porque fulano de X consegue dizer isto, consegue fazer aquilo, enquanto o seu partido não lhe suporta, aí no final das contas, quem vai sofrer é o próprio... É o cabeça de lista. Não, é o próprio eleitor. Exato, exato. Sim, sim. Por quê? Porque eles entram numa guerra e quem manda até agora é o presidente do partido. Então, está mesmo na hora de olharmos para esses pequenos pontos. E tem certas promessas que eu tenho visto aqui, de prometer coisas que não tem muito a ver. Se não é tua área, vai estudar um bocadinho mais e traz com um bocadinho mais de base. Exato. Pode referir às promessas sem citar o cabeça de lista? E me refiro às promessas de criar uma usina na lixeira de Ulém. Criar uma usina na lixeira de Ulém, tu quando falas de criação de uma usina na lixeira de Ulém, é querer poluir todo o Ulém. Todo o Ulém vai ficar poluído. Porque uma usina é uma das coisas mais poluentes que existem. Então, estas não são promessas que têm muito a ver. Falar de bacias de retenção e valas de drenagem é muito perigoso, porque também tens de estudar a terra, exato, ver o próprio ambiente, se pode só se colocar a bacia de retenção. Por quê? Porque o bairro em si já é inclinado, então tens de olhar para o sítio mais baixo para colocar a bacia de retenção e criar uma área verde. Aí sim. Mas se vens e falas de uma bacia de retenção e com valas de drenagem, já não faz sentido. Por quê? Porque aproveitaríamos bacias de retenção para quê? Para a piscicultura. Como é que és de aproveitar fazer piscicultura num sítio onde tu trazes águas praticamente negras? Então não estarás a fazer nada. exato. Então tem coisas que ao trazermos ao público, ao povo, temos de primeiro pensar, peneirar. Por quê? Porque, como eu vinha dizendo aqui, o povo vai se escolarizando a cada ano que passa. Então pequenas gafes acabam minando para não haver este desenvolvimento. Então, como cabeças de lista, o que nós queremos, todos nós como moçambicanos, nós queremos viver bem, viver à vontade. Vou fugir um bocado para a questão que foi feita aqui ao meu colega. O que eu colocaria aos cabeças de lista, Exato. ou ao cabeça de lista que viria, assim, direto, para poder dizer, aos cabeças de lista, eu peço que no manifesto falem das vias de acesso, mas de como vão fazer para que essas vias de acesso estejam. Vão ligar onde e onde. E de onde vai se tirar o dinheiro? Tá bom, que já sabemos que se for o município de Maputo tem muito dinheiro. Mas, e depois? Não faz sentido, até os dias de hoje, não estar a se falar de zonas que nem urbanização, que nem Machaquém, que nem coisa. Temos uma grande indústria de produção de cimento, que é a do Gongo. Poderiam fazer uma consocialização com a do Gongo e fariam casas de baixa renda para a juventude, ou pelo menos para poder reestruturar estes bairros. Eu quando venho de Catembe, o cartão postal que se vende é de ruínas. Não me refiro só ao bairro da Malanga.
desde os edifícios. Aqueles edifícios todos estão a pior desgraça, estão degradados. Ninguém fala disso. Por quê? Porque uma ponte que nem aquela deve vender um cartão postal dos dois lados. Então, está na hora de não trazer somente coisas tórpidas. Exato. E trazer soluções reais. Para resolver os tais problemas. Não? O emprego neste país existe. Só que o que acontece? O mesmo município deve identificar certas áreas para poder... Dentro da Baixa da cidade existem sítios onde podem se colocar os vendedores. Dentro da Baixa da cidade. Como no Brasil existe a 25 de março. A 25 de março é uma avenida. Aquilo é uma avenida. Onde fechou-se uma avenida de ponta a ponta, onde tem moradores. Mas aquilo fecha-se de ponta a ponta. E tu encontras os vendedores lá. Então, está na hora de trazer essas coisas. Nós queremos nós queremos fazer mudança. Nós não queremos falar, nós não queremos somente dizer que fulano de X. Não. Queremos contribuir para a mudança. De todas as vezes que fazemos barulho, nós fazemos barulho porque queremos contribuir. Estaríamos todos nós aqui a fazer muita coisa, mas estamos aqui para contribuir com o nosso pouco saber. Para quê? Para que as outras pessoas também tenham entendimento de certas coisas. Exato. Muitíssimo obrigado, Inocêncio. Edson, estamos em época de campanha. Como é que o jovem pode identificar um bom manifesto que poderá ser cumprido nos próximos 5 anos, tendo em conta que há um mau ou há um falso manifesto? Bem, primeiro dizer de que o nome já diz tudo. É campanha. Cada cabeça de lista neste momento procura o objetivo central, é vencer as eleições. Portanto, ele vai procurar fazer promessas, até promessas que ele sabe que não vai conseguir cumprir, para poder alcançar o seu objetivo, Exato. que é vencer as eleições. Portanto, eu queria trazer um bocadinho uma reflexão para nós. Primeiro dizer o seguinte, é impossível, vou dar um exemplo, é impossível um pai de família resolver todos os problemas de uma única só vez. Muitas das vezes nós exigimos muito dos nossos dirigentes. E não é possível. Infelizmente, este é um mundo real. E nós temos que aceitar este mundo real. Não é possível os dirigentes resolverem todos os problemas do país de uma única só vez. Há problemas existem problemas porque que são mais importantes no momento para serem resolvidos. Exato, mas não era suposto que resolvesse tudo o que prometeu? É exatamente isso que eu estou a dizer. Ok. Que, infelizmente, no mundo real, não é possível resolvermos todos os problemas. Portanto, há necessidade de nós, como povo, olharmos ou identificarmos o melhor de todos que vai nos ajudar a resolver esses nossos problemas. Portanto, há dias eu estive a assistir e há um dos cabeças de lista que disse: vamos procurar colocar centros de saúde em todos os mercados. Isso não é iludir. Não seria iludir as pessoas que estão em casa a assistir. Não estaria a iludir ao povo que você diz que tem que votar em ti. Portanto, não está na capacidade do município fazer isso. Não é capacidade, mas quantos mercados nós temos, por exemplo, na cidade de Maputo? São quantos mercados que nós temos? E este cabeça de lista vai conseguir me resolver? Será que os munícipes não têm outros problemas mais importantes? Que não sejam colocar centros de saúde nos mercados? Que eu acho que é impossível isso ele fazer, só estaria a mentir para nós. E acabo dizendo que mentir é vergonhoso. Né? Então, existem problemas que devem ser resolvidos. Hospitais nós já temos. Neste momento estamos a falar de eleição do presidente do município, neste caso. Na cidade de Maputo nós já temos alguns hospitais. Nós já não caminhamos muito para poder encontrar hospitais ou centro de postos de saúde.
não precisamos caminhar longas distâncias. Existem outros problemas. Talvez seria a reabilitação de mercados, trazer, criar condições dos vendedores estarem em boas condições. Outros pontos também importantes, não nos trazerem situações de hospitais, centros de saúde. Nós estamos já... Então, portanto, é importante nós estarmos preparados também para isso. Olharmos, eu sempre vou pisar neste ponto, de acordo com aquilo que o cabeça de lista nos apresenta, nós temos que analisar antes de tudo. Ok. Exato. Muitíssimo obrigado. Chisupa, não lhe fiz esta questão, mas quero também a sua análise de como os jovens podem escolher um bom manifesto que vai ser cumprido durante os 5 anos. Bom, essa questão, eu não sei como poder responder, mas eu diria o seguinte, que tudo que já tinha para ser dito, tudo que um jovem devia ouvir, nós já ouvimos. Eu até poderia não dizer muito, se calhar, se me permitir fazer um pequeno exercício com os colegas aqui. É assim, fique à vontade. Vamos todos fazer este gesto. Vamos todos fazer, ok? Ao meu sinal, eu vou indicar para segurarmos alguma parte do nosso corpo, então eu peço que vocês segurem comigo, ok? Mais forte, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Segurem a testa. Acho que conseguiu perceber. Exato. Que eu disse segure a testa, ok? Então, houve aqui uma tendência de segurar o pescoço porque viram-me eu a segurar o pescoço. Por quê? Porque há pessoas, há candidatos que podem prometer, mas quando chega a hora de cumprir, já não faz aquilo que prometeu, faz outra coisa, ok? Então, é importante, vou fazer as palavras do Edson, as minhas, que, sabe, se nós formos a olhar para a Coreia do Norte, lá praticamente podemos dizer que não há liberdade de expressão. Não há vontade em que você vai exatamente exprimir aquilo que é a sua vontade. Este é o momento, para mim que eu sou moçambicano, eu me sinto bem, em algum momento eu sinto que eu tenho este poder, tenho essa oportunidade de expressar aquilo que são os meus sentimentos. Exato. É através do sufrágio, é através do voto, é através de debates, é através de questões. Aliás, eu queria lamentar em particular pelos pontos prévios que um dos colegas lá na plateia, não é? Disse que há jovens que foram impedidos por uma marcha. Mas antes da marcha é um direito, nós sabemos que é um direito, mas para se realizar a marcha tem processos, tem requisitos para se cumprir. Eu não sei se calhar cumpriram com todos os requisitos, não é? Não sei se calhar cumpriram com os requisitos. E não só, existe momento que nós devemos realizar uma determinada atividade. Nós estamos numa época de campanha e alguém quer realizar uma marcha. Eu acho que isso um pouco é triste como jovem, em primeiro lugar, perceber que, olha, estamos numa época de festa e eu quero criar uma manifestação. É claro que pode ser um direito assim, mas quando, como e onde devo realizar essa manifestação? Exato. É algo mais importante. Então, sobretudo, para nós jovens, eu espero que no dia no dia da decisão, possamos fazer uma escolha certa, uma escolha sábia, não é? Se eu ficar convencido que é o partido X que eu tenho que votar, é naquele que eu tenho que votar. O voto não é coercivo, ninguém é obrigado a escolher um candidato que não quer. E 100% das decisões que nós tomamos são de nossa livre escolha, não é? Então, eu acho que essa questão está mais ligado à questão de promessas. Quiçá vai me aparecer um candidato e dizer, vou alcatrar todas as vossas machambas para poderem parar de capinar, né? Isso já seria uma super falácia. Mas enquanto for a me prometer e houver evidências de que realmente pode vir a se cumprir, eu não tenho problema com isso. Mas tem coisas óbvias em que eu vou perceber que não. O problema é o que estava a referenciar o Edson, que colocar hospitais ou centro de saúde nos mercados pode até ser não um problema, mas o hospital não é aquela casa, o hospital é medicamento. Do que adianta colocar ali uma casa que é hospital e depois ser medicamento? Então, não estamos a fazer nada. Então, é importante, se queremos colocar hospital, equipar o hospital com medicamento e com profissionais de qualidade, profissionais que vão atender aquilo que são as enfermidades de todos aqueles. Então, eu acredito que
promessas são promessas, mas promessas deixam de ser promessas quando elas já começam a se materializar, a se cumprir. Nós já sabemos, já conseguimos perceber já há algum tempo alguma coisa que é prometida e que é cumprida. Pelo menos eu, como jovem, eu sinto que por mais que os líderes ou governantes tenham um papel a desempenhar, eu também tenho responsabilidade. Desde que eu consiga fazer aquilo que me incumbe como jovem, epá, me sinto satisfeito, né? Exato. Então, há questões que são óbvias que eu não posso concordar, não posso ali estar contentado com uma coisa que não está boa, né? O que não está bem, não está bem. O que está bem, está bem. Então, como cidadão, tem papel e... Atenção, ao nosso próximo líder, nosso próximo presidente do município, quiçá cumprir com o manifesto e também com essas promessas que tem feito, né? Basicamente isso. Exato. Manique, no dia 11 de outubro, os moçambicanos vão eleger os próximos presidentes dos municípios, mas há muitos, para não dizer certos jovens, que não acreditam neste processo de eleição. Acabam associando a corrupção, a várias coisas negativas. Na sua opinião, é ou não credível este processo de eleição de um candidato para ditar o futuro de um município ou de um país? Em Moçambique, estamos a falar de Moçambique. Eu já vinha mesmo para aí. Em Moçambique, a maior parte das eleições são fraudulentas. Falo de Moçambique. Os mídias têm reportado isso com quase muita frequência. Então, vamos deixar de querer tapar o sol com a peneira. Exato. Há quem quer governar a ferro e fogo, independentemente de qualquer coisa. Quer porque quer governar. E cria esta estratégia toda de manipulação. Uma das estratégias que foi criada, vou dizer recentemente, mas é algo que já vemos a viver, é a fome e o desemprego. Nós temos como sair agora da fome e do desemprego que está a atingir níveis alarmantes. De que forma, Manique? E com a reabertura da maior parte dos estabelecimentos de empregabilidade que foram fechados nos tempos da Covid, o país está a receber dinheiro e que esses empresários podem receber este valor como empréstimo e voltarem a fazer este grosso. Exato. E pedir para quem é de direito ou de dever colocar a moeda em circulação. Como é sabido, eu sou informal. No mercado informal não há circulação da moeda. E isto faz com que o país não esteja bem, porque é um dos sistemas de manipulação que foi usado. Para quê? Para que aquele que não tem o poder de mexer na coisa pública não tenha a mesma capacidade de poder fazer a campanha no mesmo nível. Exato. Mas as mesmas pessoas acabam se esquecendo que a campanha já foi feita. O que nós estamos a fazer? Estamos a relembrar as pessoas do que as pessoas devem fazer. Porque ainda existe uma e outra pessoa adormecida. Falo destas pessoas que têm saído de lá para cá, de cá para lá. Porque lhes é dito algo que lhes convence. Então, falar de Moçambique, falar de eleições em Moçambique, é falar de um sistema de roubalheira igual ao sistema que temos vivido quase sempre. Porque o nosso país, de verdade, não é um país livre. Falou-se cá da Coreia, da Coreia do Norte. No meu ponto de vista, não há diferença. Não há nenhuma diferença de Moçambique e da Coreia do Norte. Aqui, nós temos uma democracia aparente. Aparentemente, está as coisas. Queres governar? Não tens ciência de governação. Tens de estar próximo às pessoas que têm a ciência de governação. Eu vou sempre trazer cá o exemplo de Lula, porque é um dos exemplos que faço coisa. Temos um governo que tem 48 anos. Volto a dizer, tira os 16 anos de guerra civil. Ficamos com 32 anos. No meio destes 32 anos, o país teria avançado. O país teria avançado. Mas, e depois, vamos espreitar um tipo que teve 10 anos no poder e conseguiu alavancar a economia do seu país. Qual é a diferença? Portanto, a falta de vontade
por parte dos dirigentes moçambicanos de mudar o cenário. Sim, é mesmo falta de vontade. E vou falar do projeto que foi fatiado em Sustenta. O projeto que foi fatiado em Sustenta não era Sustenta, aquilo era ProSavana. E ProSavana era um dos melhores projetos da agricultura para a África, não para Moçambique. E que, implementando aquele projeto, nós não estaríamos mais a importar batata, Exato. a importar não sei lá quê. Então, a falta de vontade. Por quê? Porque já havia sido desembolsado o valor para aquele projeto começar. Mas não. O que aconteceu? Fatiou-se coisa. Por quê? Porque fulano puxa para lá, fulano puxa para lá. Mas deixamos este coisa. Nós agora, o que queremos? Queremos pedir a todos aqueles que vão nos governar. Porque um deles vai nos governar. Certamente. Um deles vai nos governar. Então, quem for a subir ao poder, quem nós lhe formos a emprestar o poder, porque o poder é nosso, nós emprestamos o poder a eles, que faça valer a vontade, a nossa vontade. Sabes, quando alguém tenta, não consegue, tu consegues ver que esta pessoa tentou, mas fez de tudo para que a coisa fosse. Mas aquela pessoa que não tem vontade, tu consegues ver que esta pessoa também não fez porque não quis fazer. Exato. Muitíssimo obrigado. Manique. Edson, é ou não credível o processo de eleição de um candidato no nosso país? Primeiro vou pedir ao meu colega que me permita não concordar Exato. com o que ele acaba de dizer, que o processo é fraudulento. É assim, nós temos que ter a capacidade de deixar as pessoas trabalhar. O STAI não faz parte do partido no poder, vamos assim dizer. É uma organização à parte que dirige esse processo. Portanto, e eles é que formam essas pessoas para poderem trabalhar no dia das eleições. Portanto, não sei, permitam-me dizer que nós não podemos dizer que não, há fraude. Se eu ainda não participei naquele processo, eu não tenho como dizer isso. Primeiro porque depois do anúncio do novo presidente, não sei o que mais, os partidos até podem criar agitações. Mas são agitações, como ele dizia, todo mundo quer ganhar. Portanto, todo mundo, na sua opinião, os processos são credíveis. exatamente. No nosso país. Todo mundo quer ganhar. Okay. É o que ele dizia. Todo mundo quer ganhar. Exato. Portanto, o partido que não consegue vencer, com certeza vai aparecer. Dando o seu parecer, dando o seu ponto de vista. Porque não vamos nos esquecer que tudo isto é política. Tudo é política. Da mesma maneira que o partido que estiver em frente, por mais que apareça um ou outro, teremos outros problemas também. Eu, Edson, posso até não estar a gostar de como o partido está a dirigir. E aparecer um outro partido, ser o meu partido. Existirem outras pessoas também, que não vão concordar com os princípios que o partido tem. É o que eu dizia, volto a dizer. Não é possível um pai de família resolver todos os problemas da sua família de uma única só vez. Então, é importante abrirmos espaço. Vou voltar ao que o meu colega do painel, Chisupa, dizia, que nós estamos a reclamar muito e não estamos a fazer. Vamos começar a partir das nossas comunidades. Vamos começar a levantar todo aquele que governa ou todo aquele que está em frente de uma determinada organização. Ele dá ouvido às pessoas. Olha, eu faço parte de uma empresa. Se a empresa, o meu chefe está a fazer isto, eu tenho que me aproximar e dizer, olha, não é assim como eu tenho que fazer. O que tens que fazer é assim, vamos fazer assim. Ao invés de usar este caminho, vamos usar este caminho. Há este espaço para o jovem apresentar estas inquietações no nosso país? Exatamente, mas o que acontece é que hoje em dia, para além de os jovens quererem apresentar soluções, temos percebido que os jovens querem criticar.
Enquanto existem jovens que criticam, existem jovens que querem ajudar. De qualquer maneira, infelizmente, permitam-me dizer, infelizmente, se eu não me dou com o partido que está em frente neste momento, eu não vou me aproximar àquele partido. Vou continuar a estar num outro partido. E enquanto o meu partido não estiver em frente, eu vou continuar a achar de que não há mudança. Não há mudança. E como ele dizia, todo mundo quer governar. E se todos nós queremos governar, não vamos teremos ideias diferentes. Exato. Obrigado, Ilustre. Posso ter um minuto, desculpa? Ok. Um minutinho. Depois eu vou pedir também, porque é um assunto que, Não, que acabou me tocando de fato. A prioridade. Sabes, eu falo de coisas que estão a acontecer. As situações fraudulentas começaram desde a aquisição do próprio cartão de voto. Então, não estou eu a falar de coisas que tirei eu da minha cabeça. Só para mim, eu tive de discutir com o comandante da zona de Catembe. Eu não recenseei em Catembe. Por quê? Porque estavam a haver fraudes. Eu apresentei isto. E o dizer, nós não aproximamos. Eu já aproximei várias vezes ao partido no poder. Várias vezes. Mesmo semana passada estive com o secretário-geral da UJM. Semana passada estive com ele. Sabes, eu sou uma das pessoas mais abertas. Eu já conversei com quase todo mundo. Então, o dizer que tu não aproximas. Eu já conversei com o Venâncio Mondlane não sei quantas vezes. Eu estou para resolver problemas do país, não problemas do partido. Eu sou crítico, sim, sou, porque o país não está a andar. O dizer que um pai, presidente da República ou presidente do município, deixa de ser um pai separado. Estás a entender? É por isso que depois existem municípios, pequenos municípios, distritos, não sei o que é isto, aquilo. Por quê? Porque ele incumbe a eles de poderem resolver esses problemas. Então, às vezes temos de, ao falar, olhar para a nossa realidade. Não é falar e fantasiar os Estados Unidos, não sei o que é isto, aquilo. Moçambique. O sistema em Moçambique é fraudulento. Has de ver, muitos jovens não recensearam. Muitos jovens não recensearam. Por quê? Por causa deste sistema fraudulento. Mas eu me deparava com enchentes graves. Num dia, terem de recensear 10 jovens. Podemos sair mesmo na rua. Portanto, podemos contar com poucos jovens a participarem nesta fase final do processo eleitoral. Neste caso, estamos a falar do voto, não é? Tendo em conta que muitos não recensearam. Havemos de fazer coisa, mas só que também tivemos uma situação que nos foi apresentada de alguns líderes que foram encontrados com cartões duplicados, a encherem as fichas. Então, estão a fazer isso por quê? Se não é fraudulento. Obrigado, Inocêncio. Deixa só dar uma palavra, um minuto, não é? Ao colega da plateia, depois volto a assistir Sopa. Sim, indo ao ponto sobre a fraude, eu estou bem encaixado nessa área. É só para levantar um pouco o tom da voz. Estou bem encaixado nessa área de style. É assim, colegas, nós temos que perceber que a primeira fraude em Moçambique é a nossa lei. Nós temos leis bonitas e bem aprovadas, até alguns países de fora apreciam, mas não são implementadas. A lei que elege cabeça de lista, essa lei, eu prefiro voltar naquela lei antiga. Por quê? Aquilo que dizia o colega Inocência, conflito entre partido e o próprio IDIL, é da lei. Porque você é cabeça de lista colocado com partido. E dentro do partido, tem que perceber que, pode ver, a maioria de membros estão a favor a ti, alguns não estão a favor a ti. E alguns podem te colocar que nós vamos te colocar aqui, mas nós temos nossos interesses. E quando você chega já lá, como edil, quer servir o povo, aqueles que te elegeu. E já não vai cumprir com o interesse daqueles que te colocaram. E ali começa o conflito. Porque ele vai dizer que eu fui eleito. Sim, eu sei que sou segurado com a lista, né, do partido, mas aqui eu estou a servir coisa pública. Eu tenho que servir bem nisso.
E começam conflitos aí, internos. E esse conflito, e depois, não favorece o partido. Esqueça, aquele grupo de partido, sabe que o conflito não vai favorecer o partido. Exato, Principalmente o mas, presidente do partido. Por que o processo é fraudulento, na sua opinião? Sim, o processo é fraudulento. Aqui você falou de STAI. Olha, colega, STAI, nós temos que saber que há um número que diz que vem do partido. E há um número que diz que vem da sociedade civil. Aquele número da sociedade civil é partido, meu irmão. Não há nada de sociedade civil, é partido. Quando chega no momento do voto, na resolução do conflito, no momento do voto, passa a maioria. Portanto, não temos sociedade civil no nosso país. Não, no Estado eu não vejo sociedade civil. Eu vejo partido. Por quê? Entre eles, a sociedade civil está aí dentro do Estado para resolver os conflitos dos partidos. Porque sabe, essa sociedade civil sabe que aqui nós temos partidos, alguns que vêm diretamente dos partidos. Nós, como sociedade civil, somos pessoas para resolver os problemas. Eles não vão ter consenso, mas nós é para trazer consenso para aquele partido. Olha, hoje eu estava a acompanhar a TV Sucesso, não sei quem acompanhou, e há uma senhora que ligou a dizer que eu tenho uma denúncia que no meu bairro há alguns membros de alguns partidos aí que andam em casa a perguntar, recensear está onde? Basta você dizer que eu recenseei na tenda. Você não tem direito, diz que não, você não é nosso. Recenseaste na escola, sim. Dá lá os dados e dados do cartão de eleitor e vai ser ligado para vir receber produtos. Olha, mas todos estamos a acompanhar, mas o STAI, eu sei que o STAI também pode acompanhar. Mas vamos ver, o STAI vai deixar aquilo. Vai deixar. E isso provoca conflito. Exato. Agora, falando também de coisas realizadas com o presidente do município, nós, os presidentes, esses candidatos têm promessas que eles sabem que algumas coisas, quem tem que resolver é o governo. Eu não posso prometer uma coisa que eu sei que o meu pai que tem capacidade de resolver. Vou dizer que vou trazer comboio, sabendo que quem tem que alocar comboio é o governo. Deixa de dar proposta. Nós sabemos que a cidade de Maputo, vou dar o exemplo do meu município, ainda não ouvi nenhum candidato a falar daquelas casas ali, que foi deixado com colono. Eu sei que em Angola, na cidade, em Angola, não sei, o governo aprovou a lei de todas as casas ser reabilitadas. Né? Casas antigas deixadas com colono, mas nós temos casas ali. Não ouvi, está cheio de esgoto, mas ainda não ouvi nenhum candidato. Exato, muitíssimo obrigado, ilustre. Obrigado. Vamos dar a palavra. Boa noite. Estou no nome do Horácio. Eu vou participar no que diz respeito às promessas. Exato. Né? Os economistas, vou falar da parte um bocadinho mais econômica, né? Fique à vontade. Consideram que a democracia é um dos melhores sistemas porque permite alocar melhores recursos. Ou seja, eles vão colocar a melhor pessoa possível para resolver um determinado problema. Tem sido assim, até na Bíblia é assim. Esperamos Jesus, que é um líder, para resolver determinados problemas. Né? Alguns aceitam e outros nem por isso. Né? Então, qual é a responsabilidade dos municípios? Os municípios, diferente do governo, eles devem prover uma espécie que nós chamamos de bens de clube. Bens de clube são aqueles bens que determinadas pessoas de uma determinada região é que precisam. Por exemplo, pode existir um determinado bem, um jardim zoológico, por exemplo, que os municípios de Maputo precisam, mas de Matola não precisam. Então isso não precisa que seja um problema do governo, mas o município, o líder do município de Maputo, perceber que isto é uma necessidade do meu público em Maputo, pode entrar para prover esse tipo de bem. Né? Então, quando é que as promessas, às vezes, tornam-se enganosas? Primeiro é que nós, os jovens, no tempo da campanha, não perguntamos. Né?
Porque uma das primeiras coisas que nós temos que perguntar quando alguém nos promete algo é de onde é que vem esses recursos. E segundo, se você vai fazer, quanto tempo vai levar? 5 anos, 5 dias, 3 meses, por aí fora. Quais são os planos que você vai levar para fazer tal coisa? Então, nós podemos descobrir se são verdadeiras ou não as promessas. Por exemplo, se nós não podemos aceitar de antemão quando alguém nos promete uma obra que eles não nos dizem quanto tempo vai fazer, não nos diz de onde vai arranjar, vamos lá, capital necessário para fazer aquela determinada coisa. Então, eu reitero, a democracia é o melhor sistema político, porque escolhe-se o melhor. Então, nem todos necessariamente precisam concordar com a pessoa, né? Exato. Já como a Bíblia diz, até os próprios judeus rejeitaram Jesus. Então, cabe a nós percebermos qual dos líderes vai falar aquilo que vai de acordo com o que nós precisamos. Certo. Obrigado. Obrigado. Chisopa, pediu a palavra? Ok. Seja breve, Lu. Sim. Assim, eu queria dizer para esses candidatos que um homem, antes de pedir dizer que ele quer lobolar a esposa, primeiro se prepara. Quando você vai pedir, é que você já está preparado. Agora, todos os candidatos sabem que o mandato é de 5 anos. Não há desculpa, depois de ser eleito, voltar a dizer que eu não consegui, porque eu ouvi isto. Não. Vocês sabem, está já a concorrer a saber que o mandato é de 5 anos. E tem que cumprir aqueles 5 anos. Para aqueles que te elegeu e avaliar a sua governação. Exato. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Chisopa. Obrigado. Permita-me concordar e discordar de alguns pontos que foram levantados aqui. Exato. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar a conhecer que, para além, como eu disse, que um jovem deve fazer parte de 4 esferas. E eu já trabalhei no STAI, não é? Já trabalhei no STAI por 3 vezes, nas terceiras eleições, as quartas e as quintas, não é? Autárquicas, assim como presidenciais. O que acontece? Acontece que nós temos um jogo em que temos equipe A, equipe B, ok? E dentro do jogo há regras e árbitro, ok? O árbitro tem que ser imparcial. Ele não pode favorecer nem uma nem a outra equipe, ok? Mas nós não podemos nos esquecer também que lá dentro do STAI tem que haver pessoas, são cidadãos que estão a trabalhar neste processo. E este cidadão, ele identifica-se com um ou outro partido. Exato. Não é? Como dissemos que o voto é secreto, o voto é pessoal, é escolha, exprime aquilo que eu desejo, ok? A dizer que não há democracia em Moçambique, eu estaria a descredibilizar ou a mentir, assim posso dizer. Nós sabemos que existe um processo que é o sufrágio universal, em que nós, primeiro, recenseamos e depois vamos às urnas, escolhemos aquilo que é o nosso candidato. É aquilo que eu estava a dizer primeiro. Há vezes que nós simplesmente na hora de reclamar, estamos lá a reclamar, mas quando é a hora de fazer a coisa acontecer, já não vamos. Você já perceber? Então, eu acredito que, por vezes, como bem disse, às vezes nem mesmo quando você é rejeitado com uma moça, te dói. E sempre buscamos algumas desculpas para poder traduzir, ou seja, explicar aquele sentimento de dor. Mas também, por vezes, há vezes que a moça te rejeita sem perceber quem realmente você é. Dizer que, no meio deste processo, é verdade que acontecem fraudes. É verdade também que acontecem processos limpos. Não são todos processos fraudulentos. Exato. Existem processos que, de fato, você percebe que não, isso de fato merece o reconhecimento, não é? Imaginemos que num processo temos 3 candidatos, não é? Candidato A, B, C. Realiza-se o processo de votação, aparecem resultados. O candidato A aparece com uma determinada percentagem vencedora, o candidato B está-lhe a seguir e o candidato C, por isso, está simplesmente muito distante daquilo que estava à espera. Então, a primeira coisa que tem que se fazer ali, neste processo, exatamente neste processo de campanha, é neste processo em que você, como candidato, vai fazer uma introspecção. Eu estou a participar nesse processo. Será que tenho uma pujança de poder vencer essas eleições? Será que
convenci o eleitorado a poder me votar. Então, sob o risco de, no momento de campanha, você estar com muita gente, mas no momento de eleição, simplesmente as pessoas vão votar naquele que acham mais ideal. Então, ninguém é obrigado a votar. Desde que você sabe que é um dever e um direito seu, poder escolher aquele que é. Então, dizer que STAI é uma fraude, eu não poderia passar por ali, mas poderia dizer que, olha, o STAI devia agora começar a trabalhar num processo que vai permitir com que as pessoas vejam a transparência do processo, não é? Os processos que eu participei, pelo menos no processo que eu participei, foi um processo justo, foi um processo democrático. Já ouvi casos reportados que houve fraude e aquilo, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de participar num processo fraudulento, né? Nunca tive a oportunidade, já ouvi e já apareceram evidências desses processos que dizem serem fraudulentos, mas nós não tínhamos que pensar assim. Vamos ser positivistas, pensar de que, olha, se é um processo que não está a correr bem, o que eu devo fazer para poder ajudar com que o processo seja transparente? Então, se eu vejo que, ok, este processo não é limpo, existe uma impugnação, existe contestação. Mesmo desde o recenseamento, processo de campanha, eleição, até o processo de reclamação. São processos que nós sabemos que existem. Exato. Como devemos fazer ou quando devemos fazer, isso é que torna certo um problema. Eu já tive experiência, já pude acompanhar a experiência em que, por exemplo, num determinado momento, houve eleições e, de fato, houve, se calhar, uma fraude. E o que aconteceu? O tempo, o prazo em que o candidato que supostamente disse que foi fraudulentado, demorou a apresentar as reclamações. E a lei é clara. Felizmente que o nosso país, ou infelizmente, tem um sistema que nós chamamos de Code Law. Existem, todos esses processos são baseados na lei. Estão previstos lá. Então, se há um aspecto em que você deve reclamar, você tem que saber onde reclamar. Custódio, eu não é de vir aqui reclamar meus resultados do processo eleitoral aqui na televisão. Existe órgão competente, que é a CNE, existe o STAI. Esses dois órgãos são árbitros. Então, se eu tenho que contestar um determinado resultado, eu tenho que ir lá. Exato. Então, se eu venho aqui reclamar, este processo não foi justo, será que estou a fazer a coisa certa? Será que os resultados vão mudar? Então, é por aí. Eu acho que não poderíamos pensar muito assim, dizer que, ok, se o processo é fraudulento, existe um processo democrático aqui em Moçambique. Okay. Mas como é feito, já aí que tem sido um problema. Como é feito esse processo democrático? Deve haver a participação de todos para que o processo seja inclusivo. Então, eu quero incentivar ainda, quero parabenizar ao STAI pelo trabalho que tem feito, por mais que, como se disse, que não é possível satisfazermos a todos, mas para além de parabenizar também, devemos dizer, chamar a atenção ao próprio STAI, que procure formas de que esse processo seja mais transparente possível. Então, eu fico por ali, né? Exato. Yeah. Manique, uma contribuição a dar relativamente a este tema? E a única contribuição que eu tenho a dar é dizer que não há democracia. Essa seria a maior mentira. Mas nós temos uma democracia minada. A democracia está toda minada. Então, não vai ser fácil. Sim, não vai. A maior parte dos partidos da oposição estão a entrar numa guerra difícil. Esta guerra é muito difícil, por quê? Porque, querendo ou não acreditar, é um campo do mágico. O mágico nunca vai deixar entrar no campo onde ele já montou as coisas, como ele deve movimentar. Para que tu vejas uma coisa a mexer-se enquanto ele está cá deste lado, quais são os fios colocados, esta coisinha toda. Não. A maior parte das vezes, eu acredito que existe um sistema montado que mesmo dentro do STAI já existe, como é que eu diria? Há um pequeno ditado que rola por aí que a CISI usa mais a EDM. Então, para poder entrar em qualquer sítio. Então, acredito eu que o sistema esteja montado assim. Exato. Há um relatório do Instituto Multipartidário de Moçambique que revela que nos municípios da Beira
Nampula e também Quilimane, prevê-se uma agitação, neste caso uma guerra, fala-se de pancadarias, não é? Entre os membros dos partidos políticos durante a campanha eleitoral. Que análise pode fazer destes 3 municípios, tendo em conta que a maior parte deles, se não todos, estão nas mãos dos partidos da oposição? Eu prefiro acreditar que seja instrumentalização. Ok. Porque se até já conseguiu se analisar tudo isto e não consegue acautelar, então há instrumentalização. Exato. Vimos na festa da cidade da Beira, a polícia parou e somente assistiu. Uma polícia que tem capacidade de poder responder a situações daquela natureza. Então, as pessoas neste país são robotizadas, teleguiadas e teleprogramadas para cumprir objetivos ou agendas de fulano de X e fulano de Y. Então, não é... o país está a arrumar muito bem, porque a maior parte dos jovens estão a ter mentes um bocadinho mais abertas. Não vai ser da noite para o dia termos uma liberdade de consciência. Mas, aos poucos, como eu tenho dito, a revolução é feita através de palavras, é através de palavras, e convidar a todos os jovens a fazerem parte desta revolução. Por quê? Porque quem ganha com tudo isto não é Inocêncio. Quem ganha com tudo isto não é Supa, não é Custódio, mas é a nação. Exato. Se não tivermos uma consciência limpa, nós é que saímos a ganhar. Antes das gerações vindouras, nós somos capazes de comer os frutos da boa governação. Por quê? Porque aquele que estará no poder vai saber dizer sim, senhor. O jovem acordou. Quando a coisa não está boa, vamos escrever. Somos um grupo de 150. Queremos falar com fulano de X. Nós lhe elegemos. Nós temos o direito e a obrigação de falar com este tipo. Por quê? Porque não é só olhar para a Inocêncio. É só a carta mais pequena que existe no meio deste baralho. Se os jovens, como Chessup, como Custódio, como O Edson Machanganho. como Machanganho cá deste lado, se estivermos no mesmo propósito, não em propósitos partidários, mas em propósitos de libertação de consciência da juventude moçambicana, deixando aquela coisa de ficar à espera de uma oportunidade, de alguém me chamar para a resolução dos problemas deste país. Nós não havemos de levar nem 3 anos sem colocar os nossos líderes na parede. Porque quem tem o sistema de governação deste país é a juventude. Quem sofre todos os dias é a juventude. A maior parte das pessoas que nós vamos eleger não vivem nos mesmos bairros que nós vivemos. É um bocadinho diferente. Pode até estar em certos bairros, mas já não são os bairros de classe Z. Eu fiz um vídeo, mandei para o grupo, acredito que receberam, para sair de Catembe, 12h30, para vir chegar aqui, 14h40. Quem pode responder por aqui? Sou eu. Eu é que posso responder por aqui. Então, vamos deixar essa chamada de atenção para todos os jovens. Vamos deixar de ser instrumentalizados. Estas pancadarias, quem sofre é meu corpo, é teu corpo. As pessoas que te instrumentalizam não estão aí. Estão a comer lasanha, caviar e as demais coisas. E tu vais sofrer com esse pau, com esse chamboco que virá para cima de ti. Exato. Machanganho. Bem, no que concerne a este ponto eu não tenho muito a dizer, somente colocar na mente... Como últimas considerações, o nosso tempo já está. eu vou pedir aos partidos que continuem firmes e façam o seu trabalho. Aos jovens, nós já sabemos a quem devemos votar. Vamos fazer a escolha certa para podermos ter aquilo que precisamos. Aos cabeças de lista, não vamos prometer o que não vamos cumprir. Vamos dar espaço
aos jovens. Vamos ser mais inclusivos, como eu dizia quando iniciei a minha intervenção. Vamos ser inclusivos, dar a oportunidade aos moçambicanos também. É tudo que tenho a dizer e muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Edson Machongai. Na plateia, alguém queira deixar últimas considerações? Sim, para finalizar, eu vou tocar o ponto que se falou de três províncias, né? E Sofala, Zambésia e Nampula. Olha, e eles fizeram o relatório dele baseando com o discurso dos líderes políticos. Nós não podemos, nós como jovens, até agora nós aceitar que um quadro que é conhecido, aquele quadro é um líder, ir numa determinada província e dizer que eu dessa vez vou morrer aqui, prefiro morrer aqui. Isso não é discurso para trazer para a juventude. Vai morrer por quê? Se o processo de eleição é eleições livres, justas e transparentes. Agora você quer morrer para quê? Quem vai te matar? Agora, é ali que começa já o problema. Agora, para finalizar, eu vou dar minhas ideias, os cabeças de lista, que a juventude não quer o luxo que eles estão a andar a mostrar nas ruas. Camisetes, bonés e carros ali. Não. Nós queremos manifesto, claro. Eles têm que transmitir manifesto. Eu vou fazer isto. Não prometer coisas que não, sabe que eu não vai conseguir fazer. Porque os 5 anos, não queremos ver candidato. A saber que só falta um mês para terminar o seu mandato. Vir dizer que eu não consegui executar porque foi isto, quanto, e não ficaste atento no momento que estavas a dar o seu manifesto. Exato. E nós queremos manifesto claro e que é benéfico para munícipes. Muito Exato. obrigado. Muitíssimo obrigado. Chisupa, últimas considerações. Bom, muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite de estar mais uma vez aqui e dizer que nós devemos pautar sempre pela parte positiva. Eu sempre assim, uma mente positiva sempre vai construir coisas positivas. Com base nesse relatório, o que eu posso dizer, realmente o que acontece é que estas 3 cidades que foram aqui mencionadas, por sinal eu já vivi na Beira e sei como que o beirense ele se comporta, como que ele pensa, basicamente. Infelizmente nunca vivi em Nampula, mas também pude acompanhar aquilo que é o padrão de vida lá. Mas a única coisa que eu tenho que dizer é que é um relatório sim, mas o que devemos esperar nesse momento de festa é que não aconteça isso. Exato. Não aconteça. Eu poderia até sensibilizar o povo moçambicano, em particular estas 3 cidades, que pautem sempre por fazer a festa como deve ser. Não ganhamos nada em partir para a violência, não é? A violência nunca vai trazer algo bom, sempre vai trazer destruições. Então, e depois também sensibilizar o povo moçambicano, em particular os jovens, que olha, participem nos processos. Eu até fiquei feliz, até um certo momento percebi que um determinado partido político levou o indivíduo menos escolarizado e introduziu lá, não sei muito bem, né? Acho que para estar numa posição, numa determinada posição. E, afinal de contas, quando nós pedimos inclusão, o que é inclusão? Inclusão é isto, pegar todos os níveis, independentemente de idade, independentemente, se calhar até podemos... Uma vez alguém me disse assim, que olha, sabes, Chisupa, se esse país fosse governado com uma criança, não é? As coisas não podiam andar, mas nós seríamos muito felizes. Porque a criança, o que ela faz? Ela, por mais de forma inocente, ela faz as coisas com a maior inocência. Tem sonhos. Com um sonho, com maior vontade possível. Então, eu gostaria que nós fôssemos crianças desse processo eleitoral. É um momento ímpar. Isso acontece de cada 5 em 5 anos. Então, por que transformamos esse momento em um momento de tensão, um momento de guerras? Não. É normal, eu posso ser de uma camisa, ele de uma camisa. É normal estarmos aqui, batermos um papo, tomarmos café, trocarmos ideia. Olha, quando você vencer, por favor, faça isso, faça aquilo. Quando você vencer, faça aquilo. Aquilo é normal.
sobretudo o que vocês podem perceber, vamos estar aqui na base, lutarmos, nos sacrificarmos. No final das contas, o que vai acontecer é que a pessoa que estiver do outro lado como líder, estão aí a tomar café, a tomar champanhe, estão aí nas reuniões, no ar-condicionado. O que é que nós vamos ganhar? Então, nós que temos que fazer, a única coisa que temos que ficar a saber é que ninguém sai a perder, exato, ninguém sai a ganhar. Somos todos moçambicanos. Esse país é nosso. Se nós não governarmos, ninguém mais vai poder governar. Exato. Então, obrigado mais uma vez. E queria mandar também, deixar ficar uma mensagem, se me permitir, sobre uma amiga minha, a Tarsis, Rápidas Melhoras. Ela está a enfrentar um desafio muito grande. Vai fazer transplante de coração e pulmão na Índia, e estamos numa luta muito grande para tentar mobilizar o povo moçambicano, sensibilizar-se com ela, apoiar ela e mandar dizer que, Tarsis, estamos contigo, independentemente do processo. Estamos na campanha, mas também estamos contigo. Exato. Obrigado mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Inocência. E agradecer o estar aqui, é já praticamente minha casa, e apelar a todos os moçambicanos que estamos em tempos de festa. Este tempo é um tempo de nos abraçarmos todos e fazermos a coisa acontecer. E vença a quem um povo for a escolher, e pedimos à CNE que controle. Pedimos desta vez para que seja o mais transparente possível, o mais transparente que as águas. E convidar a todos os jovens a fiscalizarem. Todos os jovens, para amanhã não poder reclamar. Cada um é convidado agora a fiscalizar o seu voto. E acredito eu que os espaços ainda estão abertos, pelo menos para fiscalizar. Então, boa noite a todos. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Inocêncio Manique. Quero pedir uma salva de palmas pelas contribuições que aqui saíram. Muitíssimo obrigado a estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar o programa Linha da Frente, hoje, dia 28 de setembro de 2023. Nós ficamos por aqui, com promessas que a voltar na próxima quinta-feira, quando forem precisamente 20h45, aqui na FTV, no seu canal de eleição. Fique bem e até quinta-feira.